versículo 5 em diante. Deixa eu abrir uma versão aqui bem legal. Deixa eu botar aqui na NVI. Diz assim: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. E tendo dito disso, Jesus exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, ouça. Toda parábola bíblica, ela tem uma aplicação relacionada a uma história anterior, né? Alguma coisa que está acontecendo. Ela não é uma história em si, não é o centro da mensagem. Toda parábola é contada para explicar alguma coisa que foi dita antes. E isso é sempre importante você ter em mente, para que você saiba que as parábolas estão relacionadas com alguma coisa anterior. E Jesus, quando fala da parábola do semeador, ele fala sobre isso porque, na verdade, há uma multidão que o segue para todo lugar onde ele vai, mas nem todos os que o seguem, na verdade, o servem, nem o servirão no futuro. As pessoas o seguem por várias razões, né? Pelas coisas que ele faz, pelos milagres que ele realiza, pelas extraordinárias palavras que ele dá. Então ele é seguido por muitas razões diferentes, mas são pouquíssimos os que realmente se tornarão cristãos, são pouquíssimos os que realmente o seguirão de alguma forma, por algum motivo, são poucos. Esse é um assunto muito interessante, a gente não vai falar sobre isso hoje, mas eu quero desta parábola, desta mensagem de Lucas, extrair um conceito que para nós é muito relevante, que tem a ver com a qualidade da palavra, que é a semente, e a qualidade do lugar onde ela cai. Observem que muitas vezes, entre nós, cristãos contemporâneos, nas nossas igrejas e comunidades de fé, os líderes e pastores fazem um esforço enorme para dizer, para provar, para falar, para argumentar que o que eles estão dizendo é de Deus, vem de Deus, é o poder de Deus, é a unção de Deus, é o milagre de Deus. Há um trabalho de marketing mesmo que é feito, que é produzido para que as pessoas acreditem que os pastores, líderes e pregadores, na verdade, são profetas do nosso tempo com mensagens ungidas. Então alguém diz assim: aqui é o lugar onde Deus fala, aqui é o lugar onde Deus age, aqui é o lugar onde Deus faz um milagre. Esta noite Deus tem uma palavra para você que vai mudar a sua vida. Então é uma preocupação enorme em demonstrar poder, em demonstrar força, em demonstrar unção, em demonstrar autoridade e principalmente em demonstrar representatividade. Todo mundo quer demonstrar que está ali de alguma forma representando a Deus. Mas o texto vai nos ensinar que a palavra, que é a semente, é lançada para todo tipo de coração, para todo tipo de solo, para todo tipo de pessoa. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é inerrante, infalível, ela é inspirada, ela está firmada nos céus. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Ela não depende dos homens, ela é viva e eficaz. Ela é poderosa, não depende dos homens. E o texto, a parábola, vai nos ensinar isso, que ela é viva e ela germina num lugar e não germina em outros lugares. Dá fruto num lugar e não dá fruto em outros lugares. Atinge alguns corações e não atinge todos os corações. Mas parece que as comunidades de fé, de alguma forma, se deixam levar por outra expectativa. Por outra perspectiva. Qual é a perspectiva? De que elas devem ser um lugar 100% assertivo, 100% eficaz, 100% poderoso, 100% ungido. As comunidades de fé acabam se deixando levar por essa expectativa, que ali onde elas existem,
e diante do que elas realizam, tudo vai acontecer e as pessoas serão transformadas poderosamente. Quem for ao congresso, à conferência, ao workshop, quem participar daquele evento de alguma forma, quem fizer, quem se envolver, quem se dedicar, será tocado, será curado, será transformado. Então, há uma expectativa, há um investimento muito grande nas marcas, nos nomes, nos lugares, nas pessoas, nas lideranças, naquilo que elas podem fazer. E por causa disso, não por causa da palavra de Deus que é viva, mas por causa dessa expectativa que muitas comunidades criam sobre si mesmas, é que as igrejas acabam se transformando em algo que não deveriam ser. Acabam virando coisas que não deveriam ser. Não é a proposta para elas. No vídeo anterior a gente explica e fala sobre as marcas de uma igreja verdadeira, uma igreja de Cristo. Mas por causa dessa vontade, desse desejo de ter representatividade, de ter aceitação e de exercer um poder miraculoso sobre a vida das pessoas, as igrejas acabam se tornando em coisas, se transformando em coisas que não deveriam ser. Não deveriam ser. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre este assunto. O que a igreja não é? Em primeiro lugar, número 1, a igreja não é templo, nem endereço. Porque nós já estudamos no vídeo anterior que a palavra eclésia significa ajuntamento. Então, não são as comunidades de fé que validam a nossa fé. Não é uma igreja que valida a minha salvação. Isso é um pensamento medieval. Já falamos sobre isso no vídeo anterior. São os cristãos reunidos que se transformam em igreja, como Jesus já nos ensinou, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Então a igreja não é templo, nem endereço. A gente se acostumou a chamar um lugar de igreja por convenção, por tradição, Mas a igreja não é lugar. O lugar onde a gente se reúne é apenas um lugar. O lugar onde a gente se reúne é apenas um lugar. Um local. Pode ser um templo, uma praça, uma varanda, um salão, um quarto, uma rua, um jardim. Então a igreja não é templo, né? E infelizmente a gente observa aí tantos e tantos irmãos de tantas e tantas comunidades investindo fortunas e mais fortunas para a construção de templos enormes, bancos caríssimos, portas caríssimas, vidros caríssimos, uma estrutura violenta de ar-condicionado, de equipamento de som, de instrumento, como se aquilo ali fosse um lugar que representa a comunidade. São imponentes, são poderosas, são espetaculares, são vistas à distância. E muitas vezes essas comunidades de fé não dão atenção aos próprios membros, aos próprios irmãos que enfrentam dificuldade, que passam necessidade, que precisam de ajuda. Quantos irmãos contribuem e às vezes não tem nem sua casa própria, não pagaram nem as suas contas, mas contribuem com amor, são induzidos a isso, como se aquele lugar fosse a casa de Deus. E os pastores e líderes, missionários, bispos, apóstolos, como você quiser chamar, eles falam, esta é a casa de Deus, vem à casa de Deus, e citam lá o Salmo 122, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você que está assistindo esse vídeo, Deus não tem casa. Deus não tem casa. Deus não tem casa. O mundo é o seu trono. O mundo é o seu trono. As nuvens são o estrado dos seus pés. Deus não tem casa. Como diz o texto lá de Atos dos Apóstolos, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nem pode ser servido por homens, como se precisasse de alguma coisa. Deus não tem casa. Então o templo não é a casa de Deus. Nós chamamos de casa de Deus porque ali se reúne o povo de Deus. Mas aquele lugar não é casa. E aí se invoca uma reverência à pedra, à parede, aos bancos, as pessoas se ajoelham,
falam com cuidado. Eu me lembro quando eu era garoto, quando eu era criança, a gente não podia nem rir, não podia sorrir dentro da igreja, porque logo vinha um diácono e chamava a nossa atenção. Tá rindo de quê? Qual é a graça? Você não tem reverência, não tem temor. Cuidado, cuidado! Igreja não é templo. Igreja não é templo. Igreja é a reunião dos redimidos, todos aqueles que foram salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Igreja é a reunião de todos os santos, através de todos os séculos. Número 2, igreja não é sagrada, não é um lugar sagrado. Não é sagrada, não é um lugar sagrado. Também falamos um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, de comunidade de fé onde as pessoas ficam descalças, né? Não querem pisar, têm dificuldade com os móveis, como se aquele ali fosse um lugar sagrado, um ambiente sagrado. E aí se usa muito disso nas reuniões, atmosfera de adoração, atmosfera de unção, ambiente de adoração, este lugar, este ambiente, este local, quando você entrou por aquela porta, e aí cria-se uma expectativa de que as pessoas indo para lá, saindo de casa, né, às vezes com as suas crises, com as suas dificuldades, cria-se a expectativa que ao chegar nesses locais, naquele lugar sagrado, ungido, abençoado, poderoso, que a vida dela será transformada. A igreja não é lugar sagrado. Igreja não é lugar sagrado. Sagrada, que deve ser reverenciada, conservada, adorada, exaltada, contemplada, citada, é a palavra de Deus. A verdade nela contida, inspirada, porque o Espírito Santo fala na palavra e através da palavra. Isso é sagrado. Isso é puro. É como ouro, é como uma pedra preciosa, é especial para nós. Isso é sagrado. E o seu irmão, a pessoa que você conhece, que você ama, com quem você se relaciona, também deveria ser visto com mais cuidado. Eu não diria sagrado no sentido de ser algo imaculado, tocado, que não pode ser corrompido, mas deveria ser visto com muito mais cuidado, porque a Bíblia diz que eu não posso amar ao Deus que eu não consigo ver, se eu primeiro não me preocupar com aquele que eu posso ver. Agora o lugar, o templo, o lugar onde a gente se reúne, que muitas vezes é batizado por várias comunidades, como Terra Santa, é assim que fala? Terra Santa, Maanaim, Casa de Anjos, chama de Casa de Anjos, Jerusalém Celestial, Nova Jerusalém, Monte Santo, Monte Moriá, Monte Sinai, Monte isso, Monte aquilo, Filadélfia. Pegam os textos bíblicos, né, caramba, para dizer que onde você está é especial. Getsêmani, especial, que é um lugar especial. Cuidado quando você vai ao lugar. E por trás desse discurso vem aquela pressão para você estar na igreja toda semana, toda reunião. Você não pode faltar, você não pode perder essa reunião, você não pode perder esse culto, não pode perder essa palavra, não pode perder esse ensino, porque isso vai mudar a sua vida quando você entrar aqui. Pode vir como for, e aí vem aquele discurso que eu já citei também, padrão, né? Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas quando você sair, você vai voltar lá para casa, né? Você voltará para casa, né? Com esse pensamento, com essa mudança, com esse poder, né? E aí os caras colocam na cabeça das pessoas que o lugar onde elas estão é sagrado, é especial. Não é. Mas não é mesmo. Número 3. Igreja não é clube. Igreja não é clube. Em que sentido? No sentido do entretenimento. Não é um lugar de diversão. Para você ficar mais feliz, passar o tempo, né? Rever os amigos. Não é esse o objetivo. Ainda que as comunidades cumpram o seu papel social, que é importante, e é também muito relevante que se diga que toda igreja, independentemente da sua linha e da sua confissão de fé, tem um papel social importantíssimo em toda a sociedade, em todos os segmentos da sociedade. Mas ali não é um clube, né?
A proposta da igreja não é um entretenimento. Para lá, comemorar, fazer festa, se alegrar, se divertir, rever os amigos, bater papo, para preencher a sua vida. Não, a proposta das comunidades de fé é sempre cristocêntrica, teocêntrica e teorreferente. É sempre para apontar a Escritura, sempre para falar de Cristo, da obra de Cristo, da redenção, do poder, do sangue, da ressurreição, da volta de Jesus, da esperança da vida eterna. É para isso que as igrejas se reúnem. Ainda que elas tenham estrutura para poder oferecer uma série de serviços e situações que são importantes até. Mas não é clube, não é entretenimento. Tanto é verdade, né, que desde sempre, há muitos anos, quantas e quantas comunidades investem na estrutura, nos salões, nas reuniões para jovens, principalmente jovens e adolescentes, fazem várias reuniões. Aí os caras vêm, eles e elas participam, se alegram, festejam, comemoram, vive lotado, vive cheio de gente, é bom pra caramba. Mas com o passar dos anos, quantos se tornam cristãos? Quantos realmente nasceram de novo, tiveram um encontro com Cristo, conhecem as Escrituras? Muitas vezes sem inócuo, sem efeito, tem custo, tem tempo, tem desgaste e acaba também mudando o referencial por causa da contemporaneidade, da pós-modernidade principalmente. O discurso fica muito motivacional, muito psicológico. Então acaba a pessoa que participa das programações achando que é para aquilo mesmo que nós estamos ali. E não é. Número 4, agora uma frase que se fala sempre, né, há muitos anos, eu mesmo já ouvi muitas vezes, desde sempre, né? Igreja não é hospital. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Tem mensagens sobre isso. A igreja é como um grande hospital que recebe os doentes, os enfermos, as pessoas problemáticas. Inclusive, com esta mensagem de que a igreja é um hospital, muitas vezes se fala, se diz, se ensina que nós devemos ter uma tolerância enorme com as pessoas que são problemáticas, né? Que mentem, que enganam, que falham, que erram, que são agressivos, que são péssimos pais, péssimos maridos, péssimos esposos, péssimos filhos, né? São extremamente arrogantes, às vezes ignorantes, vaidosos, gananciosos. Não, tem que ter calma, muita calma, porque a igreja é um hospital, não é lugar de doença. A igreja não é hospital, mas não é mesmo, de jeito nenhum. Na verdade, quando as comunidades de fé se reúnem, com homens e mulheres que nasceram de novo, o que a gente propõe? Apontar para Cristo o tempo todo, através do ensino da palavra, para que, através deste encontro com Cristo e do novo nascimento, cada homem e cada mulher possa demonstrar com a sua vida uma mudança eficaz em diferentes áreas, em diferentes maneiras de pensar e de se comportar. Inclusive, né, pensando sobre essa perspectiva, quando você vai ao hospital, o que você espera encontrar? Gente bem, né? O médico bem, a enfermeira bem, né? o auxiliar bem, médico capacitado, qualificado, que saiba te ouvir, diagnosticar, medicar, né, com certeza. É isso que a gente espera encontrar no hospital. Mas você encontrar no hospital, chegar no hospital para ser atendido ou atender a sua família, uma bagunça, uma confusão. O médico diz para você assim, cara, não sei o que é isso que você tem, ó, vai morrer. Você vai morrer. A pessoa, que loucura, não. Você espera encontrar em hospitais profissionais habilitados, qualificados, que possam te ajudar. Então a gente espera encontrar numa comunidade de fé homens e mulheres que possam nos ajudar, para que a gente também possa ajudar outros. E também espera encontrar nas comunidades de fé pessoas que nasceram de novo e através dos anos da sua vida, da sua jornada, elas vão sendo transformadas pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Então elas podem até agir de forma equivocada agora, mas elas vão melhorando, tem que melhorar. Tem que melhorar. Mas às vezes, vou falar baixinho aqui, vou falar bem perto do vídeo, né?
às vezes a impressão que dá é que as pessoas vão piorando. Número 5. Igreja também não é museu. É isso mesmo, igreja não é museu. Para a gente ficar contemplando o passado. O passado. Porque antigamente, os pastores de outrora, os jovens do século XX, aqui, aquela senhorinha, aquele senhorzinho que cantava desse jeito, os nossos bancos, os nossos cultos, os nossos congressos, os nossos missionários, fica reverenciando o passado, com placas, com fotos, com figuras. A igreja não é museu, cara. Toda comunidade de fé, toda igreja local tem uma função missional no seu tempo, na sua época. Nós que estamos aqui participando dessa live, não somos cristãos de ontem nem de amanhã, pô. Somos cristãos não dá, né? Cristãos de hoje. Nós não fomos chamados por Deus, salvos por Jesus, para servir ontem. Ontem foram outros. Nem fomos chamados por Deus e salvos por Jesus para servir amanhã. Amanhã serão outros. Então nós somos pessoas de agora. Louvamos a Deus pela vida dos que nos antecederam, porque se eles não existissem, nós nem estaríamos aqui. Morreram, trabalharam, pregaram, ensinaram, serviram para que nós estivéssemos aqui. Eu, por exemplo, devo muito da minha fé como cristão à minha avó, que tantas vezes me ensinou, minha tia, meu pai que me levava para a escola bíblica, né, pela mão. Quantas e quantas vezes eles me guiaram, me ensinaram. Mas a minha avó, que já não está mais entre nós, já está com o Senhor, o mundo que ela viveu era outro. As demandas do mundo dela eram outras. E as demandas desse tempo são outras. Então eu preciso deixar de ser alienado e passar a viver com olhar para esse tempo. Mas, infelizmente, muitas comunidades de fé se tornaram museus. As músicas são velhas. As pregações são desatualizadas, antiquadas. A palavra de Deus, ela é 100% atual. Eu não estou falando da Bíblia, não, porque a palavra de Deus ela é supracultural e transtemporal. Ela está acima de toda cultura, ela pode ser aplicada em qualquer cultura e ela é atual em qualquer época, em qualquer tempo. Mas quantas mensagens das igrejas são antiquadas, ultrapassadas, desatualizadas, moralistas, completamente desconectadas da realidade. Então, o que acontece? Não alcançam mais ninguém. Não falam com mais ninguém. Quantas e quantas comunidades de fé vão morrendo, né? Eu me lembro de um evento que eu participei, já há alguns anos, numa igreja X qualquer. Era um evento para jovens, um congresso de jovens, mas não tinha jovem. Devia ter, sei lá, uns 6, 7, 8, 10 jovens. Mesmo assim não eram jovens, né? Eram mais novos. E eu estive nesse evento, uma igreja pequena, ela já é pequena, mas estava vazia, não tinha ninguém, devia ter 20 pessoas, no máximo, vazia. Era um congresso para jovens. E eu sentado lá atrás, no último dia, o líder da igreja pegou o microfone para dizer o seguinte: os jovens não estão aqui, eles não querem saber da verdade, da palavra, eles não querem saber das doutrinas, da teologia, do amor de Deus, eles querem que a igreja fique mundanizada, para que eles possam estar aqui. Olha, onde eles estão? E aí ele começou a desabafar, reclamar com aquelas pessoas que os jovens não estavam lá. Mas, de fato, na verdade, se ele me perguntasse, se ele gritasse lá no microfone assim: o que você acha? O que você acha? Por que você acha que os jovens não estão aqui? Eu diria: vocês não estão aqui porque está muito ruim, pô. Parece um museu. Parece que a gente está aqui vendo e ouvindo coisas antigas, ultrapassadas, que não tem mais nada a ver com a nossa realidade. A palavra de Deus reduzida a um tempo, quando ela, na verdade, ela ultrapassa os tempos e os séculos.
Número 6, igreja não é tribunal. E aí entra essa questão muito poderosa que domina tanto os nossos corações, que é o moralismo. Chega a dar um cansaço, as mensagens, as pregações, a educação, toda moralista, regulando a vida das pessoas, dizendo como elas devem ser, como elas devem pensar, como elas devem viver, como elas devem se vestir, como elas devem existir. Então a igreja vira um tribunal, julgando quem é inocente, quem é culpado, quem está certo, quem está errado, quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Não? A igreja não é tribunal. Nós não condenamos ninguém, nós apenas anunciamos as boas novas do Evangelho, que é Cristo. Não julgamos nem condenamos, até porque só Deus tem poder para discernir mentes e corações, sondar o interior do homem. Muito ruim esse comportamento, que chega a ser maligno às vezes, de execução das pessoas publicamente. Quantos e quantos cristãos são afastados das comunidades, julgados, humilhados, exortados publicamente, vigiados, são vigiados pelas redes sociais. Eu digo a você que está nos assistindo hoje, o máximo que você puder, preserve a sua vida, poupe a sua vida da execução pública, porque muitos cristãos que se autodenominam cristãos, eles ficam só fazendo isso o tempo todo, julgando, observando, falando dos outros, da maneira como as pessoas são, e definindo sentenças, né? Fulano não é crente, não pode ser, olha como ele se comporta, olha o que ele fala, olha o que ele diz, olha como ele pensa. E aí fica com aquele discurso, não, porque o crente tem que dar exemplo, tem que mostrar com atos e ações. Mas quem define? Quem define os atos e ações que Deus aprova? Você faz isso? Eu? Somos nós que definimos quem Deus aprova? Quem Deus considera cristão e quem não é? Somos nós que temos esse poder? Número 7. Igreja não é empresa. Rapaz, até que eu estou contando piada, né? Mas não estou não, estou falando sério, a igreja não é empresa. E aí, esse pensamento corporativo atinge diretamente esse olhar que muitas lideranças têm das comunidades. Treinamento de liderança, formação de liderança, muito corporativo, né? Muito empresarial, muito produção, muito aquela coisa de produtividade, de ser produtivo, competitivo, empreendedor, olhar empreendedor. Pegam os textos bíblicos e transformam as mensagens bíblicas em empreendedorismo. E aí esvazia o negócio completamente. Esvazia. Pega Moisés, um homem incrível do Antigo Testamento. A Bíblia diz que Moisés foi um homem como outro jamais existiu, que falava com Deus face a face, mais manso do que qualquer um, poderoso em obras e ações. Aí pega o Moisés e reduz ele a um gestor, como se fosse um CEO de uma empresa, um gerente, um líder modelo, um líder padrão. Moisés é um líder a ser imitado. Como que nós vamos imitar Moisés? Você que está nos assistindo agora, quem de nós aqui vai imitar Moisés? Na verdade, a gente tem muito para aprender com ele, com os erros e com os acertos. Mas jamais haverá outro Moisés. Nunca. Um só. Um homem que foi preparado por Deus desde o seu nascimento. Nunca haverá outro Moisés, outro Daniel, outro José, outro Jeremias, outro João Batista, outro Paulo. Nunca! Então, essa coisa de pegar os textos bíblicos e transformar em palestra motivacional, em dica de coaching,
parece até que a gente está num fim de semana de treinamento de líderes. É um olhar muito reducionista das Escrituras, porque você desconsidera a vocação dessas pessoas, a ação poderosa, a liderança que eles exerceram, que na verdade era a liderança de Deus, não era deles. Vai desconsiderar as circunstâncias envolvidas, as experiências que eles tiveram naqueles momentos específicos, que nunca mais se repetiram em outras épocas. É muito reducionismo das Escrituras e da vida dessas pessoas. Eu vi, por acaso, hoje de manhã, antes de fazer o roteiro desse vídeo, vi uma frase na internet muito interessante, né? José, lá do Antigo Testamento, no Egito, né? José foi um homem que venceu na hora da crise. Ele soube superar as suas dificuldades na hora da crise. Do que esses caras estão falando, gente? Do que eles estão falando? Deus tinha um plano. Deus tinha um plano redentor de preservação do povo de Israel, já construindo o caminho para a vinda do Messias. José é uma peça nesse tabuleiro. É o homem que Deus levantou para executar o seu plano. José não sabe o que vai acontecer. Nada do que ele previu se concretizou exatamente como ele pensava. Desde garoto ele está sendo preparado por Deus para aquele momento. Até o ser preso. Ser preso por calúnia, por difamação, ser colocado na prisão. Tem por trás disso um plano de Deus para que ele se encontrasse com aqueles homens, para que ele estivesse na frente de Faraó na hora certa, no dia certo, no tempo certo, para que Deus fosse glorificado. Então ele não foi o líder que deu a virada na hora da crise, porque na hora da crise você tem que ter resiliência. Isso é conversa, isso é papo furado, isso é para engambelar você. É para você achar que você também pode fazer coisas como José. Não pode, e nem precisa, porque Deus não pede isso de nós. Deus não exige de nós esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, esse tipo de vivência. Cada um de nós tem a sua própria vivência no reino de Deus, na obra de Deus, na história de Deus. E a história é de Deus, não é nossa. Nós passaremos, outros virão, e o Senhor permanecerá para todo sempre. Então a igreja não é empresa, ela não tem esse olhar corporativo, nem no que diz respeito à liderança, nem no que diz respeito à produtividade. Pessoas são tratadas como se fossem gerentes, supervisores, coordenadores, à base de planilha, à base de metodologia, à base de planejamento estratégico, à base de metodologia de liderança. Amigo, amiga, você que está assistindo esse vídeo e assistiu o outro, o conceito bíblico de igreja é organismo. Organismo, é orgânico esse negócio. É gente falida, gente quebrada, fisicamente, financeiramente, moralmente. Gente pobre de espírito. Gente desconectada do Criador, que foi restaurada pelo poder da sua palavra. São essas pessoas que não têm nada para dar. São pobres de alma, pobres internamente, pobres emocionalmente. Que importa se você congrega numa igreja que fica na Times Square, fica no Morumbi, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba? E que importa se você congrega numa igreja que fica numa favela, num lugar pobre, no interior do Amazonas, da África, em lugares difíceis, de difícil acesso, com pessoas simples? Que diferença faz? Se há um só Deus, uma só palavra, um só Espírito, um só poder, que diferença faz se a comunidade onde nós estamos tem 10 mil pessoas ou 10 pessoas? Nenhuma diferença. E esse conceito trazido para dentro das igrejas de empresa, de crescimento, desenvolvimento, multiplicação. Então você realmente acha, nós achamos que podemos trabalhar duro e multiplicar
a obra de Deus. Você não se lembra do texto que diz que um planta, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, é a lavoura de Deus, é a obra de Deus, é o reino de Deus e é a glória de Deus também. Por acaso nós podemos multiplicar, fazer crescer? Que conversa é essa? Corporativa, empresarial, distante, muito distante daquilo que as Escrituras produzem. É muito triste ouvir e ler e assistir pessoas citando personagens bíblicos como se eles fossem empresários, homens de negócio, empreendedores. Nossa, que pobreza, que fraqueza, que visão mundanizada das Escrituras. Número 8. Igreja não é spa. Em que sentido? Do que você está falando, Leclerc? É porque igreja não é spa, porque igreja não é um lugar para você ter bem-estar. Porque esse conceito de bem-estar também é pós-moderno. É um lugar para eu me sentir bem. Aqui eu me sinto tão bem. Eu estou bem, meu coração está bem, minha alma está bem, minha mente está bem, estou relaxado, coisa boa. Adoro vir para cá, eu venho para cá e as minhas energias são reativadas. Pô, você precisa de um spa, vai para a floresta, pô. Vai para o mar. Tudo é criação de Deus. Está liberado. Não tem problema. Pode passear. Pode ficar em casa, relaxar, refletir, viver a vida. Não é essa a função das comunidades. A função das comunidades é ler a palavra, compartilhar a fé, ensinar as Escrituras e, acima de tudo, edificar a igreja. Como é que edifica a igreja? A rocha, a base é Cristo. E agora a gente faz o quê? A gente planta, a gente rega, a gente ensina e ajuda os irmãos a sustentarem, a manterem a sua fé firme em Cristo, sem medo de hoje, do amanhã, do futuro. Não tem a ver com bem-estar. E é por causa desse pensamento, muitas vezes, que prevalecem as falsas teologias, os falsos ensinamentos, com relação à prosperidade, com relação à quebra de maldição, com relação ao sofrimento. Cristãos não podem sofrer, não podem ter problema, isso não é de Deus, Deus não quer que você sofra, não quer que você passe mal, não quer que você viva essa vida difícil, porque o camarada é impregnado de uma ideia relacionada a bem-estar. Mas muitos cristãos sofrem, na Bíblia eles sofreram, na história eles sofreram, porque o sofrer faz parte da vida. Como Jesus, o nosso mestre e o nosso único líder, nos ensinou: no mundo tereis aflições. Então, essa coisa do bem-estar tem a ver com outras questões relacionadas a trabalho, a dinheiro, a ser bem-sucedido, a condições específicas da nossa vida, do nosso tempo. Há momentos em que você está bem, há fases que você não está bem. Bem-estar tem a ver com isso, com a família, com o amor, com o emocional. Tem muitas coisas importantes, muitas ferramentas boas que nós podemos usar, que nós temos, podemos aplicar para ter bem-estar, para melhorar. Agora, nas comunidades de fé, você pode estar num lugar desconfortável, com gente até que não te deixa assim tão bem, mas estamos juntos ali, com um só foco: servir a Jesus e aprender mais sobre Jesus. Então, a igreja não é spa. Número 9. Igreja não é ONG. ONG. O que é uma ONG? ONG é uma organização não governamental. Você tem o primeiro setor, que é o governo, o segundo setor, que é o setor produtivo, e o terceiro setor, que são as ONGs, que trabalham para preencher questões sociais, trabalham para fortalecer, melhorar a sociedade. A igreja não é ONG. Não é ONG. As igrejas são muito importantes para a sociedade, porque elas ensinam, ajudam, dão suporte, cuidam do pobre, do necessitado. Igrejas dão cursos, orientam pessoas, formam famílias, dão sustentabilidade, criam redes de contato importantes, tem referências, você tem muitas boas referências. Então as igrejas são importantes para a sociedade, mas elas não são ONG, porque primeiramente, prioritariamente, a função delas é
ensinar a palavra para que as pessoas tenham um encontro pessoal com Cristo. E quantas comunidades de fé se reduziram, foram reduzidas a ONGs. E aí os cristãos acabam achando que para que eles sejam cristãos, eles precisam fazer trabalho social. E muitos dizem que os que não fazem trabalho social não são cristãos. Ah, você não cuida do pobre, você não vai na favela, você não faz isso, não faz aquilo. Isso não é o evangelho. Como se o evangelho só pudesse ser representado se uma comunidade fizer ações sociais que possam mudar a sociedade. Amigo, amiga que está assistindo esse vídeo, o evangelho é representado por Cristo. E Cristo é visto na vida de homens e mulheres que nasceram de novo, que se encontraram com Ele. É assim que o evangelho é representado. Se a sua igreja pode fazer um trabalho social bacana, ótimo, parabéns, muito bom. Se ela tem recurso, tem profissionais, tem estrutura, tem carro, né, tem veículos, tem pessoas interessadas, que coisa boa. Agora, se ela não pode fazer, paciência, nem sempre dá, às vezes não dá. Seria muito bom se todos nós pudéssemos fazer coisas para a sociedade. Não só as igrejas, mas as igrejas, os clubes de futebol, as outras organizações não governamentais, os condomínios de luxo. Muitos condomínios de luxo, a gente gasta fortuna com jardim, com animais, com carros, com roupas, com eletrônico. Podia gastar um pouquinho com o pobre. Talvez se cada um ajudasse um pobre, tivesse menos pobre. A função social é de todos nós. É da própria sociedade. E a igreja, ela está na sociedade, ela faz parte da sociedade. Então ela tem um papel social muito relevante. Entretanto, ela não é ONG. Não é essa a função dela. Número 10. Igreja não é a morada final da verdade. Aqui acontece o milagre. Aqui Deus fala. Aqui nada, meu. Aqui nada. Aqui é um lugar comum. Deus é livre. Deus é livre, livre, livre. Deus é livre. Olhem para a Bíblia, por exemplo. Você tem a lei de Moisés dada, né, santificada, entregue ao povo, e o povo, né, de Israel criou uma admiração incrível pela lei de Moisés, pelos ensinamentos de Moisés. Mas tem várias coisas ali na lei que foram ensinadas e que depois não aconteceram mais, aconteceram de outro jeito. Aconteceram de outro jeito. E aí, muitos hebreus, muitos judeus passaram a achar que eles eram os donos da verdade. Só é verdade se for como nós pensamos. Só é verdade se acontecer dessa forma. Só é verdade se for aqui onde a gente está. Mas a verdade, para nós cristãos, não é uma postura, nem uma conduta, nem uma maneira de ser, nem um lugar. A verdade para nós é uma pessoa, é Cristo. Ele mesmo disse, o nosso Senhor e Salvador Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Não tem verdade absoluta para ninguém, para nada. Para nada. Interessante isso, né? Como tantas e tantas comunidades de fé se autodenominam detentoras da verdade. Os pastores, bispos, líderes, missionários acabam dizendo isso de si mesmos, das suas próprias igrejas. Aqui, eu, aqui. E quando você quer mudar de igreja, quando você quer mudar de comunidade, ele desqualifica a outra, né? Pô, cuidado para onde você vai, aquela cara de cuidado com quem você anda, estranho, isso que está sendo dito. É só ele que diz a verdade, só onde você está ali é que é verdade. Verdade é a Bíblia, meu amigo. Nenhuma igreja é a morada final da verdade, jamais será. Eu quero fazer duas reflexões que eu acho que são importantes, que vão nos ajudar. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você que hoje nós temos muitas igrejas e pastores que vivem num mundo que não existe mais. Estão ali na sua própria realidade local, vivendo uma fé
que não existe mais. Se desconectaram totalmente da realidade. E aí os cultos vão se tornando repetições constantes daquilo que eles acreditam, mas o que eles acreditam não necessariamente é aquilo que Deus está fazendo, né? Vivem num mundo que não existe mais. Eles não entendem a força da modernidade, não entendem as democracias recentes. E aí, muitas vezes, a tábua da salvação é procurada em doutrinas. Calvinismo, né, luteranismo, arminianismo, conservadorismo, liberalismo. Você fica na internet vendo os caras se matando, defendendo os seus próprios conceitos. Está errado, isso não pode, cuidado, como se fossem os detentores da verdade definitiva. Ficam fazendo apologética. Enquanto isso, as igrejas mais pobres, muitas vezes, elas são entregues à vulnerabilidade, frágeis, atingidas por toda essa teologia pentecostal contemporânea, que tem a ver com maldição, prosperidade, luta contra o sofrimento. É carismática. São igrejas carismáticas, que levantam líderes carismáticos, e aí tudo acontece em torno deles, em torno daquilo que eles ensinam. E as pessoas estão sendo enganadas mesmo, infelizmente. Isso é um problema. Por outro lado, você tem comunidades que sucumbiram diante do mundo de hoje, e elas não são mais instrumentos de Deus ensinando a palavra de Deus. Na verdade, aboliram todos os símbolos do cristianismo, e tem a ver com algumas coisas que eu falei aqui hoje. Você não sabe onde você está mais. Se você está numa palestra, se você está numa empresa, se você está num spa, se você está numa ONG, você não sabe onde você está. Se você está num programa de televisão, num site, você não sabe mais o que está fazendo. Elas se desconectaram com o seu tempo, né? Não comunicam mais a verdade do Evangelho. Pastores e líderes, bispos, apóstolos, missionários, secularizados, mantendo sempre um cardápio para os seus clientes, que são os membros dessas comunidades. Perderam completamente o fio da meada do seu tempo. Completamente. Sem contar nos métodos, né? Quantos líderes acreditam na sua metodologia e fazem a mesma coisa há 10, 20, 30, 40, 50 anos. Repetindo. Não conseguem dialogar. Ou são intolerantes a tudo, ou são tolerantes a tudo. Não tem uma mensagem propositiva. Não é um cristianismo capaz de ser propositivo. Então as pessoas vão cansando, elas vão desanimando, elas já não querem mais ir à igreja, elas já não gostam mais, ou então elas não ligam, vão fazendo as coisas repetitivamente. E aí o tempo vai passando e não há nenhum fruto zero. É importante dizer que isso não é a primeira vez que acontece, isso já aconteceu através dos séculos muitas vezes. Muitas vezes. A própria Bíblia, né? Lá no livro de Samuel, no iniciozinho do livro, a Bíblia diz que a palavra de Deus foi esquecida. E Deus já não falava há muito tempo. Quando as pessoas não se importam, não se interessam pela palavra, a palavra de Deus é esquecida. Porque o próprio Deus esconde a sua palavra. Ele só traz a palavra de volta, inspirada, inerrante, infalível, poderosa, quando ela tem relevância, ou seja, quando ela está no centro. Ela está no centro. Mas, infelizmente, por causa desses líderes que perderam o fio da meada, a palavra de Deus não é mais o centro. Ou eles pregam um moralismo conservador, tentando fazer com que as pessoas fiquem ali lutando para serem aceitas por Deus, um moralismo conservador que valoriza o esforço humano para ter aprovação, ou elas ensinam um evangelho triunfalista, né, teologicamente próspero,
de pessoas que estão em lugares incríveis, maravilhosos, espetaculares, e são pessoas extremamente abençoadas, ricas, gloriosas. Só sucesso. Só sucesso. Ou é só opressão e derrota, ou só sucesso. Cristo mesmo que é bom, nada. Os textos bíblicos, quantas igrejas se reúnem aos domingos, durante a semana, a palavra de Deus nem é lida, nem é ensinada, nada não é ensinado. Então muitos pastores perderam a conexão com o seu tempo, e aí já não dialogam mais com o seu tempo. E a segunda reflexão tem a ver com a coragem. Sabendo o que a igreja não é, é preciso ter coragem para desejar a mudança. Porque a mudança vem em Deus, em Cristo, se houver o desejo de ter a mudança. Além disso, é preciso ter coragem também para admitir que muita gente insatisfeita, muita gente aborrecida, muita gente enfastiada com a igreja, tem razão por estar assim. Tem razão. Porque não aguenta mais. Perdeu o significado. Não há mais significado em estar aos domingos na comunidade. Você vê, a igreja ensina que você não vai ter problema, não vai ter dificuldade, aí você tem, aí não tem mais significado. Ensina que você vai ser isso, vai ser aquilo, aí não acontece, não tem mais significado. Ou então você começa a ler, estudar, a pensar, e aí não consegue mais entender o que você está fazendo, aí não tem mais significado, não significa mais nada. Então as comunidades vão perdendo a sua força, vão perdendo o poder. Os líderes, por sua vez, ficam criticando os que não vêm. Eu li na internet essa semana, alguém escreveu um texto enorme para criticar as pessoas que não querem voltar a frequentar os cultos presenciais. Você que diz que não quer voltar depois da pandemia para as reuniões presenciais, você não entendeu o que é igreja, porque você não sei o que. Mete o pau no cara, em vez de fazer a reflexão. Talvez o cara não queira voltar, porque é ruim, porque é fraco, porque não há gente vocacionada, porque a palavra de Deus não é ensinada, porque não se sente edificado. E a gente não quer nem ouvir a reclamação das pessoas, porque acha que isso não é relevante. Mas eu quero lembrar a você que está vendo esse vídeo, que antes que houvesse a reforma protestante, cujo estopim foi a colocação das teses de Lutero nas portas da igreja, no dia 31 de outubro de 1517, antes que aquele dia acontecesse, houve muita gente insatisfeita com a igreja, porque o que Lutero queria não era acabar com a igreja. O que Lutero queria era reformar a igreja, resgatar os valores das escrituras, os valores da fé cristã. E ele reclamou muito, mas ele não foi o primeiro. Antes dele, muitos reclamaram. Nós temos homens e mulheres no século XIV, no século XV, alguns que morreram enforcados e queimados, que fizeram reclamações parecidas. Já se identificava através dos séculos, já se identificava, já se percebia que a igreja estava perdendo rumo. E muitas pessoas estavam se queixando. A reclamação de Lutero é a gota que fez o balde transbordar, mas o balde já estava cheio. E infelizmente, para a igreja cristã vigente, a chegada de Lutero representou uma ruptura. Mas não foi a primeira vez, não. Samuel é um sacerdote de outra tribo. Ele não é da tribo de Levi. Ele é de outra tribo, de outra origem. Ele representa a ruptura daquela linhagem sacerdotal anterior, porque aquilo não deu certo. E Deus é livre, levantou outra coisa. Infelizmente, para Eli, sacerdote antes de Samuel, foi muito triste perceber todo aquele legado, toda aquela jornada chegar ao fim por coisas que já vinham desgastando o trabalho sacerdotal, e Deus já vinha reclamando, e o povo de Israel também. Mas os caras fizeram alguma coisa? Inclusive Deus disse isso para Eli: eu te rejeitei porque você não me ouve, você ouve mais os seus filhos do que a mim. Deus reclama, todo mundo reclama. Samuel representa a ruptura.
Porque a ruptura, ela é inevitável. Assim como Davi é o rei que Deus escolhe, não da linhagem real vigente, mas rompe com aquela linhagem. E faz assim em outros momentos. Quando há desgaste, quando há necessidade de mudança, quando há necessidade de reconstrução, de recomeço, de fazer algo novo, Deus faz. Por que Deus faz? Porque a obra de Deus não é nossa. Não pertence às igrejas. E se tem uma coisa que a igreja não é, e não é mesmo, é propriedade de gente. Igreja é propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso que é a igreja. Criada para servir, para ensinar, para testemunhar, para pregar. E como a igreja pertence ao Senhor, ao Criador, Ele fará com ela o que quiser e levantará novos homens e mulheres a hora que for necessário. Será que é isso que nós estamos esperando? Que Deus venha romper? Será que a gente não vai reconhecer as dificuldades do nosso tempo? Nem vai ouvir a reclamação das pessoas? A gente vai continuar ignorando o clamor daqueles que apontam as falhas e demonstram cansaço com aquilo que observam? Será necessário uma ruptura, uma virada de maré, uma nova onda de Deus, para que as coisas aconteçam, para que as coisas mudem? Essa é uma reflexão importante para o nosso tempo. Tempo sombrio. Essa live está acontecendo no dia 30 de agosto de 2020. Ano de pandemia. E aqui no Brasil, ano de pandemia e ano de tristeza. Principalmente para os cristãos evangélicos. De escândalos, de corrupção, de assassinato, de perseguição, corrupção moral, corrupção financeira, de gritaria, gente gritando pela internet, humilhando, ofendendo, agredindo, de uma religião ideológica, de uma religião sustentada por ideais, perspectivas político-partidárias. Então, para esse tempo, nesse momento, os servos de Deus se tornaram inúteis, porque eles só causam ou repulsa ou risos na sociedade. Para que nós servimos? Para que nós servimos? Para lacrar na internet? Para apontar, né, caminhos de escândalo? Para fazer campanha? Para fazer denúncia política? Para ficar colocando coisas na areia da praia? É para isso que nós servimos? Foi para isso que Cristo nos levantou? Foi para isso que Cristo morreu na cruz por nós? E nos deu um novo tempo, um novo começo, nos fez nascer de novo? Não. Cristo nos chamou, ressuscitou e nos transformou para que nós pudéssemos ter a vida eterna e compartilhar disso com as outras pessoas na geração onde nós estamos. No lugar onde Deus nos colocou. No tempo que foi separado para que nós servíssemos. Neste tempo, nesta hora, neste lugar. E as pessoas precisam olhar para os servos de Deus e ver neles o brilho de Cristo, a glória de Cristo. Mas não é isso que acontece. Exatamente como aconteceu na época em que Jesus surgiu fazendo o seu ministério. Aqueles que diziam que amavam a Deus, aqueles que diziam que guardavam a palavra de Deus, aqueles que diziam que zelavam pelas coisas de Deus, foram aqueles que rejeitaram o Filho de Deus. Enquanto isso, em contrapartida, o pobre, o publicano, a prostituta, o leproso, o doente, aquela turma ali periférica, paralela, rejeitada, foi a turma que ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque Deus é livre, Deus é imparável, Ele não nos segue, somos nós que os seguimos. Eu tenho uma dica para deixar nesse vídeo. A nuvem de Deus se levanta, a gente também se levanta
e vai atrás do Senhor. Portanto, você que está nos assistindo ao vivo ou vai assistir esse vídeo depois no canal da Oficina da Palavra, se você sabe o que igreja é e sabe o que igreja não é, não perca a oportunidade de servir a Cristo neste tempo e ser uma expressão viva do seu poder.